Hoje é o dia dos Salmos. Salmos de número 23. Oh, glória! Obrigada, Salmo de número 23, tão conhecido, que diz assim, apenas os 3 versos. Primeiro, Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e conduz-me a águas tranquilas. Restaura minha alma. Ele me guia por caminhos retos, por causa do seu nome. Podeis aceitar? Esse salmo, escrito pelo Davi, no momento da sua vida em que ele ainda encontrava-se detrás das malhadas, em que ainda ele era apenas um pastor de ovelhas. E ele narra, ele entende, ele começa a observar o seu ofício, ele começa a entender quem Deus é. Quando a gente olha para esse texto, e a gente tem um hábito, e equivocadamente sinceros, nós entendemos que ter o Senhor significa não ter a isenção de nada. A gente acha que por ter o Senhor como nosso pastor, nada vai nos faltar, mas na verdade não é isso que o texto nos diz. O texto, na sua originalidade, diz, quando fala Adonai ou Jeová Roi, ele está falando, ele é pastor. Ele está dizendo, o prefixo eu só cabe a ele, o prefixo a nós não existe. Esse prefixo do eu só cabe a Deus, porque ele é o único que é. Porque na verdade nós simplesmente subsistimos. Ele existe. Nós subsistimos nele. Ele simplesmente existe. Jesus, ele é o que é, ele é o Criador de todas as coisas. Nós somos apenas criaturas, mas ele é o Criador de todas as coisas. E quando ele fala aqui no original, diz que na verdade, a sua originalidade está escrito de nada terem falta. Porque ele está dizendo que, como a presbítera Águida sempre diz, Jesus é. Jesus é. Porque ele é tudo que a gente precisa. E quando Davi escreve esse salmo, essa canção, essa melodia, em forma de oração, esse poema, ele está dizendo que Jesus é suficiente. Ele está dizendo que pode até lhe faltar algumas coisas, desde que não me falte Jesus. Desde que não me falte o Senhor, eu não sentirei ausência, eu não sentirei falta de nada. E quando a gente olha hoje ainda nas regiões asiáticas, nas regiões desérticas, o ofício do pastor, ele é exercido praticamente da mesma forma. Beduínos e algumas pessoas que andam naquela área desértica, para exercer esse ofício, eles não existem currais como nós vemos hoje. Na época de frio, eles se escondem em cavernas ou levam para suas salas. As antessalas, na verdade, eram para abrigar as ovelhas, era para abrigar os seus gatos no tempo de frio. No tempo do calor, no tempo da primavera, eles saem para pastos em busca, eles ficam ao relento, eles ficam ao ar livre. E essa porta do aprisco, ela não tem porta. Quem fica na porta é o pastor. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair, porque é livre o acesso. E eles, na verdade, eles não ficam na sua própria região, por ser uma área deserta. E assim era com Davi. Davi, ele andava, caminhava horas e horas, longe da sua casa, longe do aprisco, conduzindo as ovelhas para pastos verdejantes, onde ele encontrava um bem Haiti, se eu não me engano, não me lembro exatamente a palavra hebraica, que era onde pequenos oásis, pequenos mananciais de águas. E ele saía com uma manada de ovelhas, sempre com uma porção de ovelhas, em busca dessas nascentes de água. Porque onde eles tinham uma área desértica, eles não tinham ali. E entenda, Davi ele exercia o ofício do pastor de ovelhas, mas ele não fazia isso sozinho. Se você vê, quando ele é enviado pelo seu pai a levar comida para os seus irmãos, ele deixa uma outra pessoa, porque a ovelha, eu fiz um estudo muito profundo a respeito das ovelhas, e a ovelha, ela é um animal muito voraz, no quesito de, vocês vão se assemelhar a isso, pô, é a primeira coisa deles, sente muita fome. Muita fome, gente. A ovelha é um animal que assim, é terrível. A Tati ovelha,
sou ovelha, eu não nego a minha condição de ovelha. A ovelha, quando ela encontra pastos verdejantes, ela só quer comer, 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 comer. E se o pastor não para ela não para de comer. Tanto que ela tem um estômago que comprime o pulmão. Que se ela come tanto e ela está muito peluda, se não tem poda, ela cai. Quando ela cai, o pulmão é comprimido e ela morre asfixiada, sozinha, de tanto comer. Tem um detalhe. Ela é um animal extremamente medroso. Eu não vou falar da ovelha, eu quero falar do pastor. Eu só quero que vocês entendam um pouquinho. Porque a ovelha é um animal tão medroso que se ela está dentro de um riacho, dentro de um manancial de águas, ou ela escuta qualquer barulho, ela pode estar diante da água, estar morrendo de sede e não beber água. E às vezes o pastor tem que pegar água com a mão e colocar na boca dela, de tão medrosa que a ovelha é. E um outro detalhe que é super importante: por que os pastores de ovelha, eu fazia essa menção, nunca trabalham sozinhos? Nunca. Porque a ovelha, ela é capaz de ficar sem comer, sem pastar, sem beber água e sem se alimentar, se ela não reconhecer a voz do pastor. Se eu tenho uma porção, eu cuido de ovelhas, e de repente eu me ausento, eu venho morrer, e outra pessoa vem assumir a minha ovelha, as ovelhas que eu tenho, elas vão ficar e vão morrer de fome, porque elas não conhecem a voz de quem me sucedeu. Por isso que eles nunca trabalham sozinhos. Por isso que quando eles saem em busca de mananciais de água, quando eles saem para levar para as ovelhas pastar, sempre é de 2 a 4. Assim, semelhança com Jesus, né? Vão de 2 em 2. Verdade. Se um cai, o outro ajuda. Se eu me ausentar, a ovelha não está desabrigada, a ovelha não está desassistida, porque tem uma voz que ela conhece. Aleluia. É a bateria que está acabando. Gente, ao vivo é assim mesmo, mas se não tiver uma graça, né? Que merda, que coisa tem. Então presta atenção. Eles sempre saem de dois. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é histórico, é real, você pode pesquisar. Eles sempre saem de dois. Se alguém ficar doente, as ovelhas não estão assistindo, não ficam desassistidas. O outro está ali para comer. Aliás, eu já quero pegar um gancho. Que João, se não me engano, eu não lembro. Eu sou péssima, eu sempre do evangelista Eduardo. Sou péssima a guardar, mas no Evangelho de João, Hebreus diz, se não me engano, 13, fala que nós temos um sumo pastor, que só existe um pastor. Todos os outros que exercem ofício pastorais são apenas co-pastores, porque nós só temos um pastor, e ele se chama Jesus. Nenhuma pessoa que exerce ofício pastoral é pastor, só é co-pastor do bom pastor, daquele que é capaz de dar a vida por todas as ovelhas, a qual eu e você somos do aprisco dele. Quando a gente então entende isso, a gente percebe que, eu não vou falar das características da ovelha, porque é incrível, né? Como a gente começa a se assemelhar a ela. A gente não bebe, a gente come bastante. A gente gosta de comer. Se tem uma coisa que a gente gosta de sentar à mesa para se alimentar. A pastora Sandra, ela diz que ela sofre, né, por causa da debilidade da cirurgia que ela fez, né, a recuperação que ela não pode, ela come de tudo. Ela não pode comer como gostaria. Nós temos uma, eu choro, eu falei assim, eu não sabe, eu choro. Eu falei, desesperador, eu também choro. Que eu sou o oposto dela. Eu como e não deveria comer. E ela não pode, né, tadinha. Então, assim, é exatamente isso, essa voracidade, sabe, essa insaciabilidade que existe dentro de nós, que existe na ovelha, existe na minha vida e na sua vida. É uma insaciabilidade, é uma necessidade de sempre querer. Você pode estar satisfeito, mas você sempre quer mais. É sempre mais. Eu posso ter conquistado 10 carros, posso ter comprado um carro do ano, vai chegar o ano que vem, aquele carro já ficou velho, eu quero um carro mais novo. Não é assim? Eu acabei de comer, não sei você, o que acontece comigo, acabei de almoçar. Primeira coisa que eu quero, um cafezinho. Não passa nem meia hora,
chazinho para quem gosta de chá, o cafezinho para quem gosta de café. A gente sempre tem algo, parece que tem um negócio aqui, dentro de nós, sempre em busca de mais. Quando a gente olha para esse texto que Davi escreve, ele está dizendo assim: Deus é o meu pastor de tal modo que mesmo que alguma coisa possa me faltar, eu não sinto falta de nada. Que mesmo que eu esteja, se uma ovelha voraz, ela encontra-se em pastos verdejantes e ela não para de comer, ele está dizendo: não, mas diante do meu pastor, essa voracidade que existe dentro de mim é controlada, porque eu consigo descansar em pastos verdejantes. Você percebe? Como é que uma ovelha que agora tem parte de comer, consegue descansar em pastos verdejantes? Porque Deus tem sido o meu pastor. E quando Ele é o meu pastor, eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque eu sei que é Ele que está cuidando de todas as coisas. Porque quando Ele é o meu pastor, essa insaciabilidade que existe dentro de mim, ela é suprida nele. Eu não preciso de mais nada, eu preciso dele, porque nele eu encontro todas as coisas. Ele não só me faz descansar em pastos verdes, ou seja, eu posso ter, eu posso não ter, eu descanso. Eu olho para a mata verdejante como ovelha, mas eu não tenho aquela necessidade de comer, eu não tenho aquela necessidade de ter, de conquistar, de ir atrás de correr. Por quê? Porque eu estou saciada ali. E hoje a crise que nós vivemos é a crise da ansiedade. Nós vivemos somos pessoas ansiosíssimas, queremos tudo para ontem. E aí somos imediatistas, é o fast food, né? Eu já me disseram, quando a gente come um lanche, eu não sei disso, né? Que a gente quer mais. A gente come aquela promoção, aquele como do Big Mac. Eu gosto do bravíssimo agora, né? Isso é gostoso mesmo. E aí você vai comer, você termina de comer, você está saciado, tá? Mas parece que está mudando de uma pouquinho. Vocês estão rindo de mim e vocês estão rindo de vocês também. Eu posso ser um bravo bravíssimo. Vocês podem ser um docinho, né? Um pudim, alguma coisinha por aí, né? Mas eu estou falando de algo sério. Eu estou usando de exemplos paliativos para mostrar quem era Davi nesse contexto dessa história. No contexto histórico, Davi era um homem equilibrado. Davi tanto era um homem que tinha seu coração saciável, não tinha insaciabilidade dentro de si, que ele vivia sereno, equilibrado, tranquilo, tudo para ele estava em Jesus, estava tudo bem. Que quando o povo escolhe Saul, e a Bíblia é clara quando diz que Saul foi escolhido como rei segundo os critérios do povo, mas Davi foi escolhido segundo os critérios que estavam no coração de Deus. Não quer dizer que Davi era um homem santo, mas nesse contexto em que ele é escolhido, nesse contexto em que ele é chamado, ele era um homem que, independente das vistas de outros, independente da situação, independente de todo o contexto, de toda a sociedade, ele permanecia fiel ao seu trabalho, cuidava das ovelhas do seu pai. E a ovelha nem era dele, as ovelhas eram do seu pai. Mas o tempo passa, Davi se torna rei, e ele é um homem próspero, ele avança, ele cresce. Segundo Samuel, se eu não me engano, capítulo 24. Põe pra gente aí, Mar, por favor, a partir do verso 10. Mostra um outro Davi completamente diferente do Davi que Deus escolheu. Davi, ele passou por muitas coisas, foi perseguido, você sabe. Quando ele é escolhido e ungido como rei por Deus, demorou-se alguns anos ainda para assumir o trono. E antes de assumir o trono, você percebe que ele é perseguido. No mesmo tempo, entretanto, ele tocava a harpa, porque ele era um adorzinho. Gente, pensa numa pessoa que adorava a Deus. E só de adorar a Deus, os espíritos malignos que perturbavam a mente de Saul iam embora. Davi era amado até por Saul. Mas quando ele vê que Davi era mais amado do que ele deixa um sentimento que não vem de Deus entrar no seu coração e ele começa a perseguir Davi. O Espírito de Deus se afasta. Aliás, já havia se afastado de Saul quando Deus escolhe Davi. E nós percebemos que
Davi, neste contexto ainda, é um homem humilde, mesmo sendo ungido por Deus. Ele não decide tomar o trono, ele respeita a liderança que estava sobre o povo, mesmo sabendo que aquela liderança que estava ali, Deus já não estava mais de acordo. Ele já sabia quem ele era, mas ele espera que Deus faça o que tem que fazer. Ele trabalha, esse homem humilde vai levar comida para os seus irmãos, trabalha de garçom, fast food, de delivery, e ele vai levar comida para os seus irmãos. No meio de uma guerra, um incircunciso de 3,15 metros começa a xingar, a gritar e a afrontar o povo de Israel. Ele olha para aquele povo, vocês, um bando de soldados, um bando de gente alta, um bando de gente aí. Ele era um mero pastor, vestido de pastor de ovelhas. Ele vê aquilo, afrontando o Deus de Israel, e fala: gente, vocês não vão fazer nada. Vocês estão temendo aos gritos desse incircunciso? Não. Vocês podem ficar com medo, mas ele pode vir contra mim com lanças, espadas, com o que quiser, eu vou contra ele em nome do Senhor Jesus. Este é o Davi que é escolhido por Deus. Humilde, sincero, adorador, que respeita, que olha as diferenças e não se sobrepõe a ela, que entende tempos, espaços, épocas, diferenças, pessoas. É um homem que, mesmo desprezado pela sua família, em tudo respeita seu pai. Mas aí o tempo passa, ele assume o trono. E uma das histórias mais famosas do contexto de Davi é que, em vez de ir para a guerra, ele decide não ir para a guerra. Ele fica passeando. E aí ele vê uma mulher bonita, linda, Betseba, uma mulher casada. E ele sabia que ela era casada. E ele manda trazer para ele. E ali se relaciona com ela. A engravida. Não bastante, olha já agora quem é Davi. Se não bastasse, ele manda trazer Urias, que era o marido de Betseba, para que ele se relacionasse com ela, porque ele a engravidou, para que o seu pecado ficasse encoberto e ninguém soubesse de nada. Mas acontece que Urias estava num outro nível, que o caráter de Davi já tinha sido deteriorado. Quando Urias vem, ele fala assim: olha, castigue-me Deus, se eu for deitar com a minha esposa, ou me continuo do meu lado, enquanto a tenda do Senhor, a arca do Senhor está em dança, e enquanto os meus colegas, os soldados, estão em batalha. Não. E ele fica do lado de fora. E aí Davi vê que seus planos, suas estratagemas não dão certo. Então olha só a que ponto Davi chega. Davi então diz para ele assim, manda para o general, coloca esse camarada na frente de batalha. Para quê? Para que ele morra. E talvez assim eu consiga reparar o meu erro, me casando com ela, viúva agora. E eu me caso. Vocês sabem o que acontece? Porque cada escolha que nós tomamos na nossa vida gera consequências. E muitas consequências trazem a morte. Neste caso foi a morte do seu filho. Entretanto, Davi sabia quem Deus era. Ainda existia algo dentro do seu coração, do seu primeiro amor. E ele fala: não. Ele jejua, intercede, clama por misericórdia. Mas Deus é um justo juiz. E ele age com a justiça que lhe cabe. Não cabe a nós questionarmos quem Deus escolhe, o que Deus faz, o que Deus decide, quem vive, quem não vive, quem é rico, quem é pobre. Deus é que sabe, Deus é que escolhe. E aí ele perde seu filho, mas ele fica tranquilo, segue com a vida. Este Davi agora é um homem diferente. Porque ele vê péssimo pai, gente. Um dos piores exemplos de pai da Bíblia. Moisés também foi um péssimo pai. Mas um dos piores pais que já existiu na Bíblia foi Davi. Davi, em vez de disciplinar o seu filho que estupra a sua própria irmã, Tamar, não disciplina, faz vista grossa. Passa-se 2 anos, vem o outro irmão, mata Absalão, mata Urias. E aí, o que Davi faz? Nada. Deixa do jeito que está. O outro irmão vem para tentar tomar o trono de Salomão e ele não faz absolutamente nada. Ele nem sequer pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Nada.
Ele vai para a terra dos filisteus em Gade. E quando chega lá, ele levanta um pequeno exército e ele começa a saquear todas as cidades vizinhas. Todas. E ainda chega e pergunta: Davi, o que você está fazendo? Eu fui lá e eu tive uns esposos de Judá, do próprio povo. Olha como aquele homem segundo o coração, não é segundo o homem que foi escolhido, segundo os critérios do coração de Deus, ao longo da caminhada vem se perdendo, vem se deixando influenciar pelas conquistas e se torna um homem insaciável. Um homem insaciável. Não bastasse, vocês conhecem a história de Abigail, que se tornou logo depois sua esposa, de Nabal. Aí ele vai lá e ele diz assim: olha, Nabal, eu te fiz um favor, porque eu ia te roubar, eu ia te saquear, eu ia matar os seus servos. Então, como eu não matei, não te roubei, não saqueei os seus servos, faz o seguinte, Nabal, me dê comida enquanto eu estiver aqui. Nabal, homem tolo, a Bíblia fala que ele era um homem desprezível, mas ele simplesmente fala para ele: eu não vou fazer nada. E olha quem é Davi agora. Ele já olha e ele fala: tão certo como vive o Senhor, darei cabo à vida deste homem. Quem é esse Davi? Parece bem diferente daquele Davi que, quando o leão vinha para pegar uma ovelha, ele se colocava na frente e estava disposto a morrer para proteger uma ovelha. Parece um Davi agora completamente diferente de um homem que, sem ninguém ver, às escuras, de trás das malhadas, um urso vem para querer matar a sua ovelha, ele vai e arrebenta com o urso. Bem diferente. E aí a gente percebe que, nesse contexto, Abigail sabe, olha a fama de Davi, sabendo que ele é um homem sanguinário, vai lá e faz um acordo com Davi. E aí Davi fala: por tua causa, mulher, eu não vou matar seu marido. Quem é este Davi? É o mesmo Davi que foi escolhido de trás das malhadas? Será que esse Davi é o mesmo Davi que compôs esse salmo? O Senhor é o meu pastor. Essa insaciabilidade que existe dentro de mim é suprida completamente nele. Mas à medida que eu conquisto, à medida que eu avanço, à medida que eu cresço, à medida que eu ganho, parece que quanto mais eu tenho, mais eu quero. Parece que os palácios não me bastam, os territórios que eu tenho não me bastam. E de repente, quando chega exatamente nesse 2 Samuel, último capítulo de 2 Samuel, faz a narrativa de Davi, em que ele decide, acho que ele não tinha o que fazer, já tinha conquistado muitos territórios, estava completamente perdido, fora do centro da vontade de Deus. Ele decide recensear, fazer um centro do censo. Vou já vou terminar porque já Santa Ceia, não posso terminar um lugar. Faz um censo no povo. E a Bíblia diz no livro de Êxodo que para fazer um censo, primeiro, só se faz censo antes de ir para a guerra. Então, no coração de Davi, ele já estava querendo guerrear com mais alguém. Mas já tinha muitos territórios. Ele já tinha conquistado tudo. Ele já tinha feito tudo o que tinha para fazer. Mas ele decide fazer mais uma guerra, mas ele não fala para ninguém. Ele só pede para o general, que eu não lembro o nome, acho que é Joabe, e ele fala assim: vai lá. E está no livro de 2 Samuel: vai lá, o Adonias, eu não lembro se é Joabe ou se é Adonias. Vai lá. E faz um censo, conta o povo. Mas a Bíblia diz que existia uma lei. Todas as vezes que contasse o povo, o rei, o governante, ele tinha a obrigação de pagar meio ciclo de prata por cada cabeça, por cada pessoa. Não que fosse a guerra, por cada povo que foi contado. Na casa do Ed são 4, um exemplo. Então são 2 ciclos de prata. Na minha casa é um só, e está no lucro. É só meio. Não importa se é criança, se é velho, se é adulto. Para cada cabeça que fosse contada, ele tinha o governante que pagar e fazer o quê? Entregar no altar. Como representação de que Deus está dizendo aí: ó, você está indo à guerra, beleza. Não tinha problema fazer um censo. Você está indo à guerra, beleza. Só que você tem que entender o seguinte: que o povo não é teu. O povo é meu. Então você vai entregar uma oferta em favor de cada vida que você numerar, que você contar. O general fala assim: Davi está mal intencionado.
E ele fala para Davi: Davi, para com isso, Davi. Para que mais território? Ele ignora o general e ele manda fazer contagem. Aí o general, sabendo da má intenção de Davi, fala: não vou contar o povo todo não. Ele conta somente os soldados. E aí quando ele chega para Davi, pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. Porque nós somos morada do Espírito Santo. E à medida que a gente vai se afastando de Deus, se afastando do centro da vontade de Deus, a voz do Espírito Santo que fala no nosso coração, ela vai sendo silenciada. E a gente para de ouvir. Mas vai chegar uma hora, porque Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Glória a Deus. Ele sempre vai tentando nos trazer para perto dele. Ele usou várias pessoas para falar com Davi, para trazer Davi ao bom senso, para trazer Davi para o centro da vontade, mas ele estava tão cego na sua insaciabilidade. Ganhamos-te por ser, por ter, por crescer e tal, que ele deixou, ele calou a voz do Espírito e começou a ouvir sua voz da sua voz, seu coração. Mesmo o general falando com ele, ele não desiste. Mas aí o Espírito Santo, eu creio, foi lá e tocou no coração de Davi. Aí ele acorda e ele fala: que bobagem eu fui fazer. Vem agora o profeta para Davi. E aí ele chega para Davi e fala assim: Davi, você achou que o povo era teu, né? Davi, você achou que eu te coloquei como rei para você fazer o que você queria? Porque Deus, ele tem um prazo, gente. Deus é longânimo. Ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Mas chega uma hora que Deus fala assim: basta. E o basta na vida de Davi chegou. Porque Deus ainda queria atrair Davi para o centro da vontade dele. Ele queria se lembrar de Davi como ele era quando ele foi chamado lá nos escondidos, lá detrás das malhadas, que entendia que a ovelha não era dele, que a vida não era dele, e que ele estava ali, e ele tinha um trabalho para fazer, e que o trabalho era cuidar das ovelhas do seu pai. E nem que isso lhe custasse a vida. Mas ele se perdeu. E estava muito longe. Muito longe. Então ele cai em si. E o profeta vem e diz assim: ei, Davi, Deus está dizendo uma coisa para você. O dia da sua sentença chegou. Porque você achou que o povo era teu, que o governo era teu, que você podia fazer o que você queria. Então agora Deus tem 3 opções para você. Olha como Deus é bom. Primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses, 7 anos de fome para o povo. Entre nós, se tiver fome na cidade de um rei, o rei passa fome, mas o povo passa. Aí segundo, você, Davi, agora é assim, será perseguido por 3 meses pelos seus inimigos. Você, não é o povo, você. Terceiro, mano, qual é o terceiro? É peste? Quanto tempo? 3 dias de peste. Peste é para quem? O que Davi escolhe? Olha quem é Davi. É melhor, Senhor, olha a hipocrisia do nosso coração. Eu por quê? Mas você pode escolher A ou a C. Qualquer coisa que vá para o povo. Menos que os meus inimigos venham contra mim. Quem é este Davi? É o mesmo que dava a vida para não morrer? Este Davi agora, para se autoproteger, coloca todo o povo à mercê da mão de Deus. No primeiro dia, 70, viu? Minha memória é minha pausa. 70.000 pessoas morrem no primeiro dia. No segundo dia vem um anjo com a espada, sobe sobre Jerusalém. Não é um monte de
sou eu, Deus desse povo. Deus não se apega de Davi, Deus se apega do povo. Verdade, Deus. Por misericórdia do povo. Aí Deus fala: anjo, retenha a sua mão. E aí Davi cai em si, porque ele vê o anjo apontado para Jerusalém. E aí ele fala: que porcaria de escolha eu fiz. Eu coloquei 70 mil homens à morte por causa da minha desobediência. E agora o anjo de Deus veio sobre a minha cidade, sobre a terra santa, escolhida, Jerusalém, porque eu pequei. A gente não sabe, ou às vezes a gente esquece, que as nossas escolhas interferem em muitas vidas. Todas as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa história vai interferir não só no nosso futuro, mas no futuro das pessoas que estão conosco, da nossa família, da nossa casa, do nosso ministério. E muitas vezes nós estamos colocando a perder e a morte muitas pessoas por um simples motivo: não olhar para dentro de nós mesmos. Quando ele vê aquilo, ele fala: Senhor, para, fui eu que errei, fui eu que pequei. Isso era o que Davi tinha de bom. Quando ele realmente olha a porcaria que ele fez, quando ele olha que ele tinha matado um monte de gente, quando ele olha que todas as escolhas que ele fez ao longo da sua vida só trouxe tristeza, que Deus já estava bem longe, ele fala: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu não quero mais ser essa pessoa. E quando ele toma a decisão de reconhecer que ele errou e se arrepender, eu creio no meu coração que Deus diz assim para ele: agora sim, este é o Davi que eu me lembrei. Agora sim, este é o Davi que eu chamei. Agora sim é o Davi que eu escolhi. Porque Davi fala para Deus: Deus, olha, se o Senhor tiver que fazer o que o Senhor tiver que fazer agora, faça comigo. Fui eu que pequei, mas não faça com o povo. E aí, para você entender, eu já vou se colocar de pé, eu já vou partir do final. Ele diz assim: eu quero conquistar, eu quero sair à guerra. E ele começa a perceber, ele vê que para onde o anjo havia sentado era uma terra que pertencia a um jebuseu. Jebuseu eram inimigos do povo de Deus. E aí ele olha para si, olha para o seu general e diz assim: gente, eu estou querendo conquistar territórios lá fora, mas do lado do palácio tem uma terra, e essa terra é dominada pelos inimigos. E quem é esse inimigo? Jebuseu. Como eu posso querer conquistar territórios em nome de Deus lá fora, se do lado do palácio, do centro da cidade, tem um inimigo controlando as coisas? Agora não é mais aquele Davi que queria tomar as coisas na força do braço. Ele chega para o homem e diz assim: eu preciso comprar essa terra. Essa terra precisa pertencer ao povo de Deus. E aí o homem, com medo de Davi, por causa da fama de Davi: não, eu te dou a terra. Eu te dou, pelo amor de Deus, eu quero morrer, me dá a terra. Não. Não é mais assim. Eu me lembrei de quem eu era. Eu me lembrei quem Deus me chamou. Eu me lembrei quem Deus é. Ele é o meu pastor. Nele eu tenho a saciabilidade na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Então é o seguinte: me dá preço na sua terra, porque eu não darei ao meu Senhor aquilo que não me custe nada. Pegou a visão? Eu não darei ao meu Deus aquilo que não me custe nada. E hoje é dia de Santa Ceia. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, por amor à minha vida e à tua vida. E muitas vezes a gente quer conquistar tudo lá fora, mas dentro do centro do nosso coração, do ladinho, ainda existem territórios controlados pelo inimigo. E papai está dizendo assim: está na hora de você pagar um preço na expressão de linguagem.
território que está do ladinho do palácio ao domínio do Deus eterno. Vai te custar? Vai te custar muita coisa. Mas nada custa mais do que o sangue precioso daquele que foi vertido na cruz. Eu não sei quem você é hoje. Eu não sei o que a vida, as dores, as dificuldades, a tribulação, as conquistas, as vitórias, as perdas, as frustrações, as decepções tornaram você. Porque tem gente que é tão ferida ao longo da caminhada, eu posso falar isso com propriedade, que se torna muitas vezes uma pessoa amarga, depressiva, angustiada. E aí você fica em constante luta para entender que o Senhor é o teu pastor e que de nada dele falta. Aí você vive brigando com tudo lá fora e se esquece que a luta não é lá fora. Você não precisa dominar o povo, você só precisa entregar os territórios que estão dentro de você ao controle dele. Vai custar, às vezes custa tudo, mas vale a pena voltar ao centro da vontade de Deus. Lembre-se de onde Deus te chamou, lembre-se de onde você caiu, lembre-se de quem você era no começo, cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio de força, cheio de sede, cheio de fome por Deus, cheio de desejo. Marcava-se reuniões, você vinha todos os dias, você não tinha tempo, não tinha hora, não tinha dificuldade, você queria estar em tudo, porque você era, a sua voracidade não era nas conquistas lá fora, mas era nas buscas internas da sua vida. Hoje Deus nos chama a lembrar de quem Deus nos chamou para ser, não do que as coisas nos tornaram, mas Deus nos chama para ser, olha ali, né? E eu só vi isso aqui no Deus, não posso pensar que Deus não falando com a gente. Lembra lá dos seus 17 anos? Jesus, faz muito tempo. Mas lembra lá onde não tinha demônio? Lembra lá? Quando falava, você não estava nem aí. O seu foco era um só. Pra quem não sabe, eu pegava uma Kombi da igreja. Eu ia de uma missa de 7 horas da manhã na igreja católica, porque eu tinha um trato com a galera. Eu falava assim: eu vou na igreja e vocês vão comigo à noite. E esse era o trato. Eu ia na missa das 7 com a galera toda. Falei: beleza, eu vim na missa, eu passo aqui depois para pegar todo mundo pro culto. Eu ia para a escola bíblica dominical, almoçava, voltava, fazia aquela laça, catava a galera todinha. Hoje, graças a Deus, eu quero crer que, se não todos, 70% ainda está no caminho do Senhor. E aí eu te pergunto: cadê eu e você fazendo isso? Nos acomodamos, nos perdemos, nos acostumamos com as coisas boas que a vida nos dá. E aí a gente vai se afastando e nos esquecemos de quem Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para ficar no púlpito. Alguns têm chamado para púlpito, alguns Deus chamou